Bom dia, daremos seguimento ao estudo do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Obrigada, meu Deus, pelo trabalho de cada dia. Obrigada pela oportunidade de amadurecimento que cada um de nós somos chamados a conferir na nossa vida. Hoje, então, seguindo o capítulo 5, Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Como estudamos inicialmente na semana passada, este capítulo é organizado por Allan Kardec e reúne 3 das bem-aventuranças do sermão chamado Sermão da Montanha ou Sermão das Bem-aventuranças. Sermão assim chamada por ter sido uma pregação em que Jesus iniciava cada uma de suas frases com a expressão bem-aventurados, também chamado Sermão da Montanha, porque Jesus proferiu esta pregação sobre um monte para que fosse melhor visto. Com certeza, a pregação mais importante de Jesus, porque reúne em si o amor, o perdão, a tolerância, a paciência e orienta a cada um de nós como aceitar, como tolerar e como resolver os problemas que encontramos na nossa vida presente. Allan Kardec então reúne neste capítulo, sob o título de Bem-aventurados os aflitos, 3 bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. E bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos. A princípio, este título parece contraditório, porque bem-aventurado é sinônimo de ditoso, feliz, saciado, plenamente satisfeito nas suas necessidades. E aflito é o contrário disso. O aflito é o inquieto, é o sofredor, é o que tem dor, é o que tem desconforto. Então, como pode feliz aqueles que sofrem, feliz aqueles que têm dor, que estão inquietos, que estão aflitos? Este é o capítulo na sequência do Evangelho segundo o Espiritismo mais extenso, porque é também um dos principais motivos por que as pessoas procuram o Espiritismo. Não só o Espiritismo, mas todas as religiões, muitas vezes buscamos nos momentos em que sentimos dor, em que sentimos aflição, em que sentimos desconforto, em que sentimos inquietude. Allan Kardec organiza o Evangelho segundo o Espiritismo nos primeiros 4 capítulos, registrando a sequência dos princípios do Espiritismo. E o 5º capítulo, que é este, então, que introduz a parte mais aprofundada do Evangelho de Jesus, iniciando justamente por este ponto, que é o ponto que faz a maior parte de nós, o que fez a maior parte de nós, buscar o estudo de uma religião, buscar uma relação com Deus, buscar um entendimento da vida maior. E o sofrimento, para todos nós, é sempre oportunidade. Oportunidade de crescimento, de compreensão, de aprimoramento, oportunidade de aprendizado, oportunidade de refazer, oportunidade de rever o que estamos passando, o que estamos fazendo, o que estamos sentindo em nossa vida. Então, da aparente contradição entre bem-aventurados os aflitos, nós entenderemos o conceito de Jesus sobre o Espiritismo, sobre a visão espírita orientada por Allan Kardec. Kardec inicia a explicação da questão da aflição, separando as causas das aflições em causas atuais e causas anteriores. Podemos justificar os nossos sofrimentos ou encontrar explicação para os nossos sofrimentos na vida presente e também em situações de vidas passadas, nós que acreditamos em reencarnação. Se olharmos a dor que nos inquieta hoje, nós podemos buscar causas presentes, causas da vida atual. A maior parte das dificuldades do nosso dia são causas presentes, são causas da vida atual. E então, se nos atermos a encontrar essas causas, os sofrimentos com certeza serão menores. Há também a consequência das posições
em que atuamos na vida. Por exemplo, se eu sou mãe, eu tenho meus filhos e tenho causas de sofrimento e de aflições relacionadas a essa função de ser mãe. E aí é uma consequência da ocupação ou do papel que eu alcancei na minha vida. É uma responsabilidade inerente à minha posição. Quanto maiores as responsabilidades que adquirimos na vida, com certeza maiores as preocupações, maiores os encargos, e aí nós poderíamos também juntar neste critério de aflição ou de preocupação no nosso dia a dia. Mas nós sabemos que quanto maior a nossa responsabilidade, quanto maior o nosso esforço em cumpri-las, maior o mérito e maior a capacidade nossa de atuar na sociedade. Então, nós não resolveremos as aflições da nossa vida simplesmente não buscando responsabilidade, porque também a falta de responsabilidade nos trará prejuízo, nos trará consequência, com certeza muito mais dolorosa e difícil do que aquela que encontra dificuldade na luta do dia a dia. E a luta do dia a dia, com certeza, é para a maioria de nós a maior causa de aflição na vida. Há, no entanto, sofrimentos que são consequências de escolhas ruins desta mesma encarnação. E aí, muitas dificuldades da nossa vida poderiam ser evitados se procedêssemos de forma diferente. Quantos de nós caímos por nossa própria culpa, por nosso orgulho, por nossa ambição, por nossa imprevidência? Muitos nos animamos por falta de perseverança, pelo mal proceder, por não ter contido os nossos desejos, e então a consequência do sofrimento virá para colocar a nossa inspiração, a nossa ação, o nosso pensamento e nosso sentimento no lugar correto. Quantas separações, quantas doenças, quantos prejuízos poderiam ter sido evitados se os nossos corações não fossem tão duros? Quantos pais seriam menos infelizes se aceitassem a responsabilidade inerente à função? Deus, no entanto, onisciente, onipresente, onipotente, soberanamente justo e bom, atribui a cada espírito conforme a sua necessidade e merecimento. E nós, na condição de espíritos em evolução, recebemos de Deus oportunidades de refazer e reconstruir. Não há capricho nem erro na justiça divina que faz com que a justiça perfeita prevaleça na injustiça aparente. Quando então nos sentimos vítimas de uma injustiça aparente, vamos tentar refletir o que em nossa vida atual pode justificar essa injustiça aparente. Se não encontramos, talvez em outra vida. Mas se for possível o ajuste, se for possível o reajuste, se for possível a correção, então nos entreguemos a ela, porque também ficar apenas pensando na causa e não atuar no momento, na resolução da consequência, fará para nós mais sofrimento e mais aflição. Perante o sofrimento, interroguemos friamente a nossa consciência. Todas as vicissitudes, todas as decepções devem sempre motivar a uma análise na nossa consciência. Remontemos passo a passo a origem do mal que estamos enfrentando, do mal que nos aflige, e verifiquemos se esse desvio não poderia ter sido evitado por uma ação anterior da nossa parte. Nós quase sempre sofremos infortúnios por nossa imprevidência e por nossa irresponsabilidade. Quando a vida já foi desperdiçada, quando as forças já estão gastas, põe-se, a maioria das vezes, o homem a dizer: se no começo dos meus dias eu soubesse o que hoje sei, quantos passos em falso eu teria evitado. Como o trabalhador preguiçoso que diz: perdi o meu dia, também ele diz: perdi a minha vida. Nós não precisamos esperar o momento da morte para nossa consciência fazer este estudo
para nossa consciência se avaliar. Contudo, como todo dia nasce amanhã um novo dia para o trabalhador arrependido, permitindo-lhe reparar o tempo perdido, também para o homem, após a morte do túmulo, vibrará ou brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e agora, nesta nova vida, fazer diferente. Há também causas anteriores das aflições e dificuldades que encontramos aqui na Terra. A perda de entes queridos, os acidentes fatais que não puderam ser prevenidos ou evitados, as doenças congênitas em que crianças já nascem adoecidas, as moléstias que se manifestam de súbito, trazendo angústia, dor e tirando os meios de ganhar a vida pelo trabalho, aqueles que nascem e são colhidos na infância ainda, morrem na infância e na juventude, certamente não fizeram nada nesta vida para que se justificasse este sofrimento. Normalmente, essas aflições têm causas em vidas anteriores e normalmente são causas mais difíceis de aceitarmos, e Deus nos dá a bênção do esquecimento não para nos confundir, apenas para que a gente tolere a consequência de algum ato muito ruim que perpetramos no passado. Então Deus permite que reencarnemos e na reencarnação haja o esquecimento passageiro da causa, mas a consequência, como algo absoluto, bate na nossa porta no momento da cobrança. E então aquelas dores, aquelas aflições muito intensas que não conseguimos encontrar nesta vida justificativa, com certeza a causa repousa em outra vida. Agora, como eu já disse nas causas desta própria encarnação, também nas causas de vidas anteriores, nós não devemos nos debruçar no estudo destas causas profundamente e esquecer o estudo e a atuação no dia de hoje, porque a atuação no dia de hoje é o objetivo do sofrimento, para que haja reparação daquela causa lá atrás que foi enganosa. Então não adianta nós perdermos nossa vida buscando causas anteriores de outras vidas que ainda não nos são claras, mas sim lutar, buscar ajuda, buscar resolução dos problemas difíceis que a vida agora nos apresenta sem causa na vida atual. E aí nós entendemos melhor por que crianças morrem na infância, no início da vida, em que nem tiveram tempo ainda de desencadear nenhum mal. Nenhuma filosofia pode resolver, nenhuma religião pode explicar esses processos sem se debruçar sobre a preexistência desta vida, porque então a vida e Deus nos parecerão de uma injustiça que é impossível de resolver. A alma sendo criada anteriormente a esta vida e tendo experiências anteriores a esta vida, desencadeando processos de dor anteriores a esta encarnação, pode então encontrar justificativa para si mesmo quando, mediante um sofrimento que corta o coração, que corta a alma, que tira as forças da perna para encarar um novo dia. Todavia, em virtude do conceito de que todo efeito tem uma causa, e desde que se admita um Deus justo, esta causa também tem que ser justa. E não se deve crer, no entanto, que todo sofrimento corresponda a uma falta executada em outras encarnações, uma falta desencadeada em outras encarnações. Da mesma forma que nós dissemos da responsabilidade inerente à ocupação que nós temos aqui na Terra, muitas das nossas provas também, que nós não encontramos justificativa nessa vida, pode ser apenas motivos de provas, de momentos de mostrarmos o que realmente dizemos ter aprendido, para que o nosso espírito acelere o seu progresso. Então tem também aquele sofrimento que não tem causa nesta vida, mas que também não tem causa na anterior, tem causa apenas na disposição do espírito de encarar uma prova para se preparar
para uma condição maior do progresso e para se preparar para tarefas novas e maiores que a vida possa lhe apresentar. Os espíritos podem buscar provas para concluir a sua depuração espiritual e para acelerar ou ativar o seu progresso. Pode-se avaliar se são provas ou expiações. Prova nós entendemos como um desafio que o homem, antes de encarnar, o espírito, antes de encarnar, solicita a Deus para acelerar o seu progresso. Provas são isso. Agora, expiação é o pagamento de uma dívida que desencadeamos nesta encarnação ou em outra encarnação. Podemos avaliar se o sofrimento nosso é prova ou expiação conforme a atitude mediante a dor. Normalmente, aquela dor que desencadeia em nós muita reclamação, muita blasfêmia, muita rebeldia, normalmente é expiação, normalmente é pagamento de dívida. Sofrimento em que nós reclamamos menos, em que nós murmuramos menos, em que nós blasfemamos menos, normalmente são provas, são oportunidades de crescimento, de engrandecimento do nosso espírito e de preparação do nosso espírito para uma tarefa maior. Se nós nos mantivermos mediante a dor na posição de insubmissão, na posição de rebeldia, na posição de reclamação, nós vamos manter a causa da dificuldade. E mantendo a causa da dificuldade, nós manteremos o sofrimento e não quitaremos a nossa dívida. Então, resignar diante da dor não é ficar parado de braço cruzado esperando a resolução fantástica e milagrosa dos nossos problemas. Resignação é aceitar a dor e lutar para resolvê-la, lutar para diminuí-la. É justo, Deus nos dá isso o tempo todo em nossas vidas. Deus nos dá remédio, Deus nos dá trabalho, Deus nos dá companheiros, Deus nos dá amigos, Deus nos dá filhos, Deus nos dá oportunidades de renascer, oportunidades de aprender, oportunidades de construir, justamente para que a gente consiga, numa dessas oportunidades, expiar com X, pagar as dívidas anteriormente perpetradas pelo nosso espírito, ainda inferior, ainda em evolução. De todas as formas, o sofrimento bem suportado representa um ganho para o espírito e a cultura da reclamação e da queixa são consequência da nossa imperfeição moral. Não cultivemos a cultura da queixa e da reclamação, porque nós vamos errar mediante uma prova, mediante uma expiação, nós vamos errar e nós vamos fazer com que a dor, a aflição perdure. E com certeza não é isso que nós queremos para a nossa encarnação. Muito obrigada e um ótimo domingo a todos vocês.